Fala, Zico. O senhor Mauro já está por aqui. Chamar aí. Renatinho, tudo bem, professor? Professor Evandro, seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos. E aí, professor? Fala, Luizinho. E aí, como é que tá? Tudo bem, Beleza? professor? Tudo bem, Tranquilo. Maurão? Pô, Tudo tá na cada dia paz. mais jovem, hein, meu jovem? Pá, engordei demais, cara, nesse período em casa, cara. Tá louco. Em casa não, Ai, né? meu Em Deus. casa incrível, né? Trabalhando pra caramba, só que a questão de tu ficar dentro de casa, eu sofro muito de ansiedade, então saio do computador, vou pra geladeira toda hora, então complica um pouco. Ah, é Muito carboidrato. complicado mesmo. Maurão, primeiro de tudo, para a gente iniciar nosso bate-papo, quero te agradecer muito, cara, de você aceitar vir aqui conversar com a gente. Pô, você sabe do imenso carinho e respeito que eu tenho por você, né? E, pô, para poder te receber aqui é um grande privilégio para mim, viu? Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Que isso, Luiz, eu que agradeço, cara. Você é um grande estudioso do nosso meio da bola, com certeza um grande técnico da nova geração que está aí pegando espaço, trilhando o caminho e abrindo, querendo ou não, o seu espaço no meio da bola. E para mim fico lisonjeado em estar batendo um papo contigo aí. Pô, bacana demais. Professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a primeira pergunta ela é uma pergunta padrão que eu faço para todos os convidados, justamente para quem não conhece, poder conhecer um pouquinho melhor, poder saber de onde veio. Então, gostaria que você pudesse fazer um breve análise, né, de como você iniciou no futsal, um pouquinho da sua trajetória, como que surgiu esse desafio no Marreco. Poder contar um pouquinho do Mauro para a gente, por favor. Então, Luiz, na verdade eu nunca fui um atleta de futsal, né? Sempre me considerei um autodidata, onde busquei sempre grandes desafios e também buscando sempre estudar bastante para ter um conceito relacionado ao nosso meio e ao nosso esporte da bola pesada. Comecei em 2010 com o projeto na Bronze Ampere, levei a Ampere da bronze para ouro em 2 anos, da bronze para prata em 2 anos. Em 2013 a gente foi campeão da prata aqui no estado do Paraná com invicto. Da partir dali a gente jogamos a ouro em 2014, 2015. Em 2014 fiz um trabalho de gestão num projeto em Salto Lontra. Inicialmente o Tonhão era meu treinador lá. Jogamos a bronze, ficamos campeões da bronze também em 2014. 2015 trabalhei como treinador no Ampere, trabalhei como gestor também em Salto Lontra. Fizemos uma boa campanha, subimos o time da prata para a Série Ouro, mas infelizmente por questões políticas e tudo mais, não conseguimos dar continuidade ao projeto lá em Salto Lontra. Depois saímos do 2016, trabalhei em Dois Vizinhos, né, onde você também trabalhou um ano lá. Infelizmente não tenho boas recordações, não foi um negócio legal para mim. E acabei saindo, com 2 meses de trabalho, acabei saindo. Fui a Laranjeiras do Sul, trabalhei na bronze lá. Depois, em 2017, fomos adversários, né? Então, Sim. chego no Dois Vizinhos, eu na bronze por Renascença. 2018, Coronel Vivida, onde conseguimos o título da série bronze com o Coronel Futsal. E 2018, no final, ali meio do ano para frente, recebi um convite da UEX de base do Marreco e vim para cá para trabalhar, montei um sub-20, montei um projeto legal, mas houve necessidade de ajudar também, auxiliar na gestão. Ricardo Ronque passou a fazer parte da gerência de futebol e eu passei na parte da supervisão e tentei conciliar o trabalho do sub-20 junto a isso, né? Mas infelizmente por algumas situações que o clube estava passando no momento, acabamos por não dar continuidade no sub-20 aquele ano, mas graças a Deus assim por dar um encaminhamento a todos os atletas, todos eles com qualidade, estão fazendo sucesso nos clubes que foram encaminhados, né? Teve um goleiro que foi pro Coronel, teve outro atleta que foi pro Mariópolis. Agora o Mariópolis trouxe outro menino do Rio de Janeiro também para essa temporada, o Juninho. Então o Felipe Goiano e o Juninho estão no Mariópolis. O
o Marquinhos Tubarão está no Coronel. Tivemos também 2 atletas que foram para o São Lourenço, tivemos também 4 que ficaram conosco aqui. Glauber saiu, foi para o Corinthians no início do ano, não deu certo, acabou retornando, está no time do Professor Dedé na Série Prata, agora no Prudentópolis. E tem outros atletas aí que estão todos, graças a Deus, bem encaminhados. Beleza, mandar um abraço para todo mundo aqui, Maurão, rapidinho. O Thierry entrou aqui, entrou também o Gilson de Quedas, o professor Emanuel aqui, ó, tá mandando um boa tarde, um abraço aí para você. E mandar muita um gente abraço tá entrando. para quem a gente conheceu, né? Quem eu vi conhecido ali, o Carlão, treinador lá de São Paulo, né? De São Paulo, né? Também meu amigão. O Thierry também, Renatinho. O Renatinho ali, o Emanuel Emerson, né? Grande pessoa, figuraça ali, treinador do Sorriso Futsal lá, a gente se conheceu ano passado, quando a gente foi jogar a Copa do Brasil contra o Sorriso. Que cidade longe, cara, meu Deus do céu, nunca mais chegava. Então, um abraço para ele aí, uma grande pessoa, um ser humano de primeira aí. Então, um grande abraço a ele e a todos que nos acompanham. Um abraço também ao Marcelo Riffel, né, nosso tesoureiro aqui do Marrec Futsal, financeiro, na verdade, né? Então, que também está acompanhando, tem que cuidar, porque senão a gente leva multa, né? Então, vamos cuidar do que fala. Não, brincadeira, Marcelo parceiro. Só zoando mesmo ele aí. Infelizmente, não vamos ter a participação do Tonhão, né? O Tonhão falou que não ia poder acompanhar hoje, né, Luiz? Então, é bom que daí não atrapalha a live, né? Mas desde já um abraço a ele, falou que vai acompanhar depois. Um abraço a ele, com certeza um grande irmão da bola que eu tenho aí é o Tonhão, cara. Parceiraço mesmo. Aproveitando, quinta-feira eu vou fazer uma com ele, aí você pode já preparar as perguntinhas aí que você quer fazer para ele. Vou fazer sim. Um abraço também para a Suzana Tozeto ali, para o Tozeto também, presidente do Coronel Futsal aí, que também é um cara que eu devo muito a ele, um cara que estendeu a mão aí no momento em que eu precisei muito, sabe? Então, com certeza aí também um outro grande amigo desse nosso meio aí, né? Você sabe que tem bastante gente bacana, tem bastante coisa errada também, então as amizades a gente faz, né, Luiz? A gente precisa preservar sempre e valorizar sempre, porque é tão difícil de encontrar pessoas assim do bem, né? Então, quando a gente tem que dar o valor a essas pessoas aí. Eu sou desse lado aí. Um abraço pro Izzy, né? Tinha esquecido do Izzy, de Kevin, né? O Izzy veio, agora hoje dá pra ficar legal, Izzy. O Tonhão não vai atrapalhar a live, tá? Fazer uma pergunta já aqui para você, Maurão. Como que é a visão do gestor? E até aproveitar ela, qual que é a diferença que tem, você que já trabalhou também como treinador por muita parte da sua carreira, como que foi para você essa transição? Então, a visão que você tinha de treinador e depois você teve que ir para o outro lado, né, na parte de gestor, supervisor. Como que é essa visão? Elas são muito diferentes, Mauro? É diferente, Luiz, é diferente. Cada um tem a sua responsabilidade, tem a sua importância, né? Eu digo para você que eu sentia muito mais na parte quando eu era treinador do que na parte de gestão. Porque na parte de gestão, eu particularmente, sim, eu sempre gostei dessa parte burocrática, né? Burocrática e organizacional. E quando eu fui treinador, eu não, como disse, eu não vim do meio da bola. Eu tive que me orientar, eu tive que buscar conhecimento, eu tive que buscar informações e aprender, então, como ser treinador sem ter jogado bola na minha vida. Então, foi muito mais difícil naquele momento. E na parte de gestão, teoricamente, eu já estava um pouco mais preparado também, e sempre vinha fazendo isso com as equipes que eram de menor teor, onde trabalhei aqui há um tempo, né, tanto o Ampere e o Salto do Alto também, a gente tinha que fazer geralmente 2 funções. E quando você fazia essas 2 funções, você acabava tendo que se desdobrar, e logicamente que a parte organizacional ali era bem importante também, porque tinha que dar um contorno muito grande aí às situações geradas no dia a dia. Então, mas uma precisa da outra, né? Uma precisa da outra. As duas têm que estar caminhando junto, na mesma pegada, para que se chegue sempre a um denominador comum. Então, não podemos aí achar que
A resolve tudo ou que B pode fazer tudo, porque, infelizmente, a gente vai acabar tropeçando em situações pequenas. Mas acredito muito que, para mim, no meu caso, né, a parte de treinador ela foi mais complicada um pouco assim no meu início do que na questão mesmo, propriamente dita, na parte de gestão. Pô, legal. E até mesmo, Mauro, para a gente poder, né, ficar um pouco mais claro para nós, assim, qual que são as principais funções do supervisor? Quais que são os seus pepinos que você precisa tá resolvendo aí, que eu imagino que também não deva ser fácil. Ainda mais uma equipe do tamanho do Marreco, né, que de uns anos para cá vem tomando, cada ano que passa, vem a sua marca vem evoluindo cada vez mais. Então, como que é esse seu trabalho assim agora desse outro lado? Então, Luiz, no ponto já é difícil o dia a dia, né? Porque você tem muita coisa para se resolver, tudo que envolve a equipe, você tem que estar praticamente ligado, tem que estar mais ou menos debatendo e inteirado. Já é difícil no dia a dia. Com a situação de hoje, com essa pandemia, ela se torna ainda pior. Então, está tomando assim, uma dor de cabeça todo dia aí, remédio às vezes para dormir, para poder saber o que se faz, sabe? Porque infelizmente tá bem complicado. Então, assim, no dia a dia a gente fica, vamos supor, resolvendo problemas burocráticos, como inscrições, como transferências, com contatos com atletas, com os empresários, enfim. Toda essa parte burocrática, assim, você tem que estar resolvendo da federação, confederação, liga, então tudo isso envolve o dia a dia. Além disso, você tem que fazer o elo entre diretoria, atletas e comissão técnica. Então você tem que saber que você tem que filtrar os dois lados para se chegar um no outro, porque às vezes a diretoria tem uma exigência, tem algo para se fazer, então você tem que filtrar como isso vai chegar no atleta ou no grupo de atletas sem que tenha um impacto muito grande na questão de resultados. E também você tem que trabalhar externamente para se conseguir colocar uma estrutura para o atleta trabalhar que seja passivo de cobrança. Então, a partir de toda a estrutura, a minha cobrança se torna ainda maior. Então, é isso que tem que estar fazendo e realizando no dia a dia. Então, tem que estar sempre conversando, negociando. O Marcelo, como eu citei antes aí, nosso financeiro, é a pessoa que eu mais converso no dia a dia ali dentro, porque, querendo ou não, a parte de supervisão com o lado financeiro tem que estar muito bem alinhado, porque o principal ponto de tudo é a parte financeira do clube. Se tu não tiver uma parte financeira saudável, você não consegue, muitas vezes, dar uma estrutura necessária para o atleta render, sabe? E ali você vai, como eu digo geralmente, né? O treinador tem que realizar o trabalho dele dentro de quadra e tem que ter toda a estrutura necessária para poder fazer o atleta render. Agora, e nós, lá de fora, enquanto supervisor, tem que colocar para ele toda essa estrutura aí para ele poder desempenhar o melhor trabalho dele. E assim vai. Então, a sessão de cascata de cobrança, né? Cobrança em cima, se filtra, né? Muitas vezes tem problemas no dia a dia que você tem que mastigar para que se chegue na diretoria de uma forma correta e que se entendam o porquê necessário talvez tal mudança, né? Então, esse elo aí que eu digo que é o principal fator de tudo, que é a parte de gestão ali realmente que tem que estar bem alinhada para que o clube possa ter sim uma vida saudável durante todo o ano. Pô, perfeito. E como que é feito, Maurão? Deve fazer mais uma pergunta, depois eu até vou fazer uma pergunta para o professor Carlão. Como que é feito assim por vocês o planejamento de montagem de elenco? Pergunto por quê? Porque você já estava do outro lado também, e muitas vezes a gente tem dificuldades, né, de montagem de elenco, porque isso é muito financeiro, né, que norteia a gente muitas vezes para trazer as peças. Porém, vocês têm um trunfo muito grande, que primeiro é a marca Marreco, que hoje todo mundo, que assim, boa parte quer jogar no Marreco. E segundo, o que eu vejo que o grande trunfo é estar jogando a Liga Nacional. Então isso aumenta um leque de jogadores que até então algumas equipes que não disputam essa competição não têm. Que é muitas vezes também esse poder de barganha, né? De, você vai te colocar na vitrine e tudo mais. Mas para isso, precisa de uma ideia. Como que é debatida essa ideia? Você senta com o treinador,
Vocês têm uma lista de 4, 5 atletas por posição, por característica? Como é que é feita essa montagem de elenco, Maurão? Então, Luiz, inicialmente, né, como tu frisou ali, como eu era treinador, eu sempre gostei de fazer o meu grupo, né? Sempre gostei de formar o meu elenco. E nessa formação do elenco, eu vejo que hoje o treinador tem que ter uma certa autonomia para poder fazer as escolhas, desde que se encaixe, logicamente, no perfil do que o clube precisa, né? Não só o perfil e o lado financeiro, logicamente, dentro do orçamento, mas também um perfil de atleta que hoje muita gente leva em consideração, que é o extra-quadro do atleta, é a relação do atleta, entendeu? Como ele é no interpessoal também, sabe? Um atleta, por exemplo, que dá problema, não é um atleta que é favorável, entendeu? A vinda. Então, tudo isso leva-se em consideração no trabalho do dia a dia, né? Para se fazer essa montagem de elenco, né? Para que você diminua e tente já desde a contratação diminuir os trabalhos que você vai ter no dia a dia aí com atletas que possam dar problemas, entendeu? Então, assim, o que aconteceu esse ano? Nós sentamos juntamente com o Serginho, né, nosso treinador, Travadinho. Opa, chamar ele aqui de novo. Voltou? voltou. Com certeza a minha pequena está pendurada no, no celular ali também. Mas vamos lá. Não tem problema. Acho que foi o caso do Marquinhos. O Marquinhos, supervisor do Moarama, entrou aí, que eles encornetearam e aí caiu a live. Viu só como é que é? Esse corneta, né? Mas assim, não sei até que ponto que ficou a resposta anterior, mas então a gente conversou com o Serginho, né? Então, conversando com o Serginho, ele repassou alguns nomes que ele tinha interesse. Nós também dei algumas opiniões a respeito de alguns nomes também, né, para ele, ver o que ele achava e tudo mais. A diretoria também deu algumas opiniões em cima de tudo isso. E se chegamos aí num grupo que a gente achava que fosse ideal, tanto na parte orçamentária, também na parte de qualidade também dos atletas, né? Então, estamos aí bem contentes com o grupo que nós temos montado hoje aqui no Marreco. Mas, assim, ele pôde sim escolher. Muitos atletas a gente repassava, nós fazíamos a negociação, buscávamos aí a questão valores, que é o que mais mexe, né, nesse momento. Então, como tu falou, tem muita gente que quer vir para o Marreco para ser vitrine, né? Hoje, lógico, se tu jogar hoje um clássico das penas, hoje é o clássico mais acirrado do futsal nacional. O principal clássico, vamos dizer assim, do futsal nacional. Então, tudo isso, logicamente, atrai, com certeza, atletas para vir para cá. Tem muita gente que acha também que o Marreco, muito dinheiro também, não é por ali, né? A gente sabe que a realidade da nossa modalidade é diferente, né, Luiz? Então, mas a gente pôde, sim, fazer algumas mudanças aí para melhor, acredito eu, aí, numa reestruturação que era necessária, tanto a parte financeira quanto também a parte de atletas. Pô, legal. E assim, Mauro, até para poder dar um norte pro pessoal, hoje uma equipe, né, para poder estar disputando uma liga nacional, assim, por uma quantidade assim que para poder competir. Hoje, por você já ter essa bagagem, essa experiência, hoje, em termos de folha salarial, assim, hoje no mínimo, para você conseguir competir, você tem que ter no mínimo uns 60, 70 mil, né, Mauro? Pelo menos para poder disputar, vamos dizer assim, competir. Ou os valores ainda são maiores que esse? Como que está hoje?
Não, acredito eu que você tem que ter. A gente tá vivendo, na verdade, assim, Luiz, um momento de transição, na minha visão, sabe? Porque nós tínhamos, Ah, é assim, muitos bacana. atletas, entendeu? Muitos atletas com muita qualidade, entende? E que esses atletas, muitos deles foram para o exterior. Então, esses atletas indo para o exterior, querendo ou não, tá abrindo um leque para novos atletas bem interessante no cenário nacional. Tem muita gente nova se destacando na liga. Atletas, assim, vou dar um exemplo para ti. O Tubarão, do Thiago lá, do professor Thiago, cara, o ano passado é um clube, assim, sem muita estrela, entendeu? Mas foi um clube que, na minha visão, foi um grande destaque da Liga Nacional, Com sabe? certeza. Então, assim como outros elencos também, da mesma forma. Então, assim, depende muito do que você vai ter de ideia para contratar. É lógico, 70 Sim, sim. mil é um valor ideal. Hoje a nossa folha está beirando mais ou menos isso. É um pouquinho mais, talvez. Mas 70 mil reais é um valor ideal. É um valor já bom para se competir. A competitividade vai dar a partir do momento em que você tiver o teu grupo desenhado. Aí teu grupo pode ser um grupo que seja esteja afim realmente de conquistar resultado. Falava com o Serginho outro dia, inclusive. O grupo que ele montou, que foi vice-campeão da Liga em 2013, né? Se não me engano, pelo Isso. Concórdia, cara, era um grupo que não tinha muita estrela. Era um grupo que tinha atletas bons, entendeu? Que foi um grupo com uma folha orçamentária barata, com um orçamento barato e que deu muito resultado. Aí hoje você vê muitos atletas aí, talvez um dos grandes destaques aí, o Pito, né? Sim. Estouraram. Então, ou seja, foi vários achados que ele teve, vários atletas que ele foi acompanhando, fazendo um mapeamento, que é o mais interessante de tudo nesse momento, você fazer um mapeamento e você buscar um atleta ideal para a tua equipe. Então, você vai analisar o que eu te falei antes. A parte, tanto atleta com parte tática, parte técnica, e a parte de comportamento do atleta, ver se realmente aquele atleta pode ser útil ou não e se ele vai se encaixar realmente no perfil do clube ou não. Entende? Então, tudo isso gera aí um meio, algumas ações que no final vai dar um resultado positivo aí para quem sabe chegar ou não. Então, dizer para você que 70 mil é pouco, é muito? Acho que não, acho que vai muito de você contratar as peças certas, de você Certo. acertar nos atletas que você está trazendo e acertando um grupo determinado com bastante dedicação e afim realmente de buscar o objetivo, eu acho que é meio caminho andado para o sucesso. Então, na minha visão, esse é o principal ponto de tudo, sabe? Pode ter equipes aí com grande orçamento que podem não chegar, né? Verdade? Tem toda a razão. Pô, legal demais. Mauro, vou fazer a pergunta do Carlão aqui para o pessoal começar a interagir também um pouquinho conosco. Aqui, ó, o Carlão pergunta: boa noite a todos. Mauro, qual a expectativa da data de volta dos trabalhos aí no Paraná, nas competições oficiais do futsal? Então, antes de responder, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Xuxa, que é o roupeiro, o mordomo lá atendente lá do Coronel Futsal, do Sinei Panazol. O nome é feio, vamos chamar de Xuxa mesmo, né? Então, um cara bacana, nosso parceiro. O Max, nosso atleta aqui do Marreco Futsal também, nosso Beck. Também um abraço pro Du, né? Teu guapo aí, teu goleiro. Meu guapo. Cara, o Du também é um amigão que eu fiz aí no meio da bola Que aí, legal. cara. É um cara muito bacana, nossa, sempre quando precisa, às vezes alguma opinião, alguma coisa aí com relação a um atleta A ou B ou C, aí eu dou uma ligada para ele, sempre muito sincero, muito honesto nas ponderações dele aí, então um abraço a ele também. Então, na verdade, a data prevista que pediu, né? Desculpa ali. Isso. Data prevista não quero pedir. Então, não tem nenhuma data prevista ainda, sabe? O que se tem hoje são possibilidades. A primeira possibilidade que os clubes buscaram entre eles para se tentar voltar foi uma data de 13/6. Essa 13/6, ele, eu vou dizer assim, é uma data assim, que eu acho bem complicada, porque, querendo ou não, nosso parâmetro para todos os esportes coletivos, na minha visão, é o futebol. Se o futebol não conseguiu retornar ainda, é muito difícil que a gente consiga retornar também. Mas a gente vai tentar meios junto ao governo do estado para fazer a quebra do decreto, né, quebrando o decreto que possa se trabalhar, e a gente vai analisar realmente a viabilidade já de início ou não, né. Então,
A primeira data é 13/6. Mas, assim, as datas mais reais é, sim, o 30/6 e o 31/7. Como vai estar o clube até lá, eu não sei te dizer. Eu, honestamente, não sei dizer. Eu acho que é muito tempo e eu acredito muito que vai ter muita gente que vai estar numa situação, assim, bem complicada. Muita equipe, muita situação bem complicada. Inclusive o próprio Marreco, né? Porque, querendo ou não, o clube trabalha hoje com 3 formas de ter dinheiro. A primeira é os patrocinadores, os apoiadores, né? Segunda é renda, coisa que não está acontecendo. E terceiro são as promoções, coisa que você não pode fazer também. Então, infelizmente, a gente fica refém de tudo isso e a gente espera, logicamente, que volte-se logo, mas que se volte também dentro de uma segurança, né? Dentro de uma segurança para que a gente possa trabalhar tranquilamente. Então, querendo ou não, nosso esporte é um esporte de contato. Nesse esporte de contato, a gente tem aí o suor, né, que é predominante dentro da partida, a troca compartilhamento de coletes, a compartilhamento de bancos, né? Agora com a nova recomendação aqui da Federação Paranaense aqui para os jogos, não pode mais ficar todo mundo em pé aquecendo, vai poder ficar somente 4, né, só um quarteto aquecendo o que for entrar, os demais todos sentados, e não tem como ficar passando álcool em gel na bola, não tem como ficar passando álcool em gel na quadra, né, no momento que o atleta cai, entende? Então tudo isso é o que dificulta muito, sabe? Então eu digo para ti que não é nem a parte de torcida, porque isso pode ser reorganizado. É a parte realmente de você conseguir ajustar as coisas dentro de quadra, o que vai se fazer. Então eu falo, se o futebol, que é o nosso maior esporte no Brasil aí, é o maior parâmetro para nós, não tem ainda a previsão de volta, e muitas equipes, umas queriam voltaram, outras nem voltaram, entende? Então é complicado, é difícil a gente ter esse parâmetro aí nesse momento ainda, mas precisamos não que volte logo e volte de qualquer jeito, mas que as coisas melhorem o quanto antes e que as coisas voltem ao normal o mais breve possível pelo bem do nosso esporte. E, Mauro, essa parada até que ponto ela pode influenciar no Paranaense, né? Na Liga já houve, né, uma nota, né, já foi notificado que talvez pode sofrer, né, alteração no formato de disputa. Pergunto porque no Paranaense ele já tinha se dado o início, né? Um pouquinho antes da parada, já algumas equipes já tinham jogado. As equipes elas se manifestam para ver se de repente uma nova fórmula de disputa ou não, vai se manter a fórmula de disputa quando voltar. Qual que são as conversas assim nos bastidores devido a essa pandemia que foi inesperada para todos? Então, um abraço aí primeiro pro Tininho, né, Vanderlei França de Salto Lontra, ele era nosso presidente, né, trabalhei lá. Um abraço pro Cris, ali do preparador de goleiros do Galo, né? E pessoal, um abraço pro Jaelson, um abraço pro Jaelson também, que quase veio para nós ano passado ali, mas acabou dando uns probleminha, acabamos não conseguindo fechar da nossa parte, né? Parte Marreco mesmo, mas um atleta muito bom, de muita qualidade. E também, logicamente, o mestre Morruga aí também, um grande abraço aí. Então, aqui no Paraná com certeza vai ser alterado, né? Não tem data suficiente hoje para você conseguir fazer o campeonato fluir até o final do ano, né? Das motos estava antes, porque antes estava com turno, né? Só o turno e todos contra todos. E tinha também no meio, tinha a Copa Paraná, que foi um lançamento e competição desse ano, e que infelizmente agora vai acabar por ter alteração. Hoje nós estaríamos completando, se não me engano, a 5ª ou 6ª rodada. Se for até a data de 30 de junho, como eu falei, que é a data que a federação colocou como a primeira possibilidade de se voltar, essa data nesse momento seria já feito 9 rodadas do Paranaense, praticamente estaria acabando o turno já, né? Então a gente sabe que é muito difícil, é muito complicado conseguir manter essa mesma apareceu a menina aí. A gente sabe que é muito difícil conseguir. Então, assim, é muito, muito difícil conseguir manter, fazer tudo. Agora, é muito provável que se faça 2 grupamentos, esses 2 grupamentos, né, com 7, logicamente 7 equipes cada time,
evento no entorno, então seja um processo mais acelerado para poder realmente não passar em branco. Pô, muito legal. Ô, Maurão, teve uma pergunta lá em cima, agora eu não lembro o professor que acabou rolando tudo aqui, o pessoal que entrou. Ele pergunta assim a questão de transferência, né? Como que são a questão de transferência internacional e nacional? Se os valores são os valores, quais seriam os valores, né? Se você puder passar essa informação. E aí, aproveitar essa pergunta, devido a isso, muitas vezes é possível, às vezes, contratar um atleta ou às vezes descartar o atleta devido a essa transferência? Tem tudo isso que pode acontecer. Uma transferência internacional esse ano voltou com uma taxa pequena, mas tem, que é R$ 500, né? Uma transferência dentro do estado, de um clube para o outro, que não tem custo nenhum. Uma transferência interestadual, né, de um estado para o outro, ela tem um custo de, quando por exemplo, assim, uma regra time de liga. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar o teu time ali, Botucatu, né? Então ele vem de lá para cá, para nós que somos de liga, nós vamos pagar R$ 2.000. Agora, se for do Marreco para ti, você vai pagar R$ 1.500. Então tem essa diferença. Então o clube de liga acaba pagando um pouco mais caro para fazer essa transferência. Logicamente tem todo esse processo que envolve, né? Tem a questão da janela internacional, que pode brecar uma transferência. Tem, às vezes, os atletas acabam... Já aconteceu várias vezes isso, sabe? Ele está negociando com um clube do exterior e ele acaba encaminhando, manda para mim aqui um documento seu que para nós ver que tá tudo certo aqui. Aí tu manda, geralmente o passaporte, recebeu o passaporte lá e já dá um processo de encaminhamento. Foi o processo de encaminhamento, dificilmente volta. Então você acaba tendo efetivado uma transferência e você nesse meio de caminho você resolve não sair mais. Então já foi, e para tu voltar é quase impossível você fazer essa volta fora da janela de transferência. Então, mesmo que você não tenha assinado nada. Então, é bem complicado assim, essa parte das transferências, porque ela tem algumas particularidades aí que muitas vezes alguns clubes acabam até se tomando isso, usando isso como muleta, né, para algumas situações. Pô, legal. E aqui o Carlão ele faz uma pergunta aqui interessante, Mauro. Mauro, dentro do Campeonato Paranaense, as equipes que disputam a Liga Nacional estão muito acima das outras na questão da estrutura física e financeira? Caiu aqui. Vamos chamar o professor Mauro de novo. Conseguiu ouvir a pergunta, Mauro? Não. Uma live muito pesada, fica caindo, né? Nós dois aí de casa, imagina. Tá louco. Vamos lá fazer a pergunta do professor Carlão. Ele falou assim, Mauro, dentro do Campeonato Paranaense, as equipes que disputam a Liga Nacional estão muito acima das outras na questão da estrutura física e financeira? Cara, assim, vamos usar o exemplo do Galo ano passado, dos vizinhos, né? Eu acho que a parte financeira, logicamente que tem um pouco a mais, tudo mais, né? A questão dos times da Liga. Mas analisando a questão da parte dos vizinhos, por exemplo, do ano passado, uma equipe teoricamente com investimento menor, dentro do próprio estado, fez uma final de campeonato paranaense contra o Foz, foi vice-campeão, e chegou numa semifinal da Liga Paraná. Então, como eu falei anteriormente para ti, Luiz, quando você vai montar um grupo, você tem que olhar muito, ver se o atleta vai realmente ter as características que você espera da equipe ou não. E os dois vizinhos, o time casou certinho. Então, tem equipes que, mesmo não sendo da Liga, acompanham de igual para igual. E tem algumas equipes que já não. Tem algumas equipes que realmente preferem fazer um investimento menor porque altera pouco, né? Outro dia, por exemplo, alguém comentou a respeito da questão do carrinho de Palmas, né? Ele falou, por que eu vou fazer um time com um investimento de 15, 20, 30 mil a mais
por mês, se teoricamente ele vai me levar pro mesmo lugar que eu vou chegar com um time com essa redução, com um valor abaixo. Então, é um conceito, é uma linha de trabalho que eles têm lá que também não está errada, sabe? Então, não tem por que, às vezes, investir um valor absurdo a mais, sendo que, teoricamente, não é possível ainda competir com algumas equipes que estão na Liga Nacional ou até mesmo um pouco mais estruturadas. Então, ele prefere trabalhar um pouco menos ainda para manter pelo menos a casa em ordem, né? Entendi. E vamos aproximar um pouquinho do jogo, Morão. Depois qualquer coisa a gente volta para os bastidores. Como que você veio, né, da função de treinador e se tornou supervisor? Você tem uma visão privilegiada, né, das situações. Como que você vê, assim, agora, do outro lado, os trabalhos dos treinadores que você pôde acompanhar? Eles eram muito diferentes daquilo que você já aplicava? Como que é para você, assim, agora tá tendo essa observação? Teve alguma coisa que te surpreendeu? Como que você vê o trabalho dos profissionais que passaram aí, e todos eles excelentes profissionais, mas essa questão mesmo de metodologia de trabalho é muito diferente de um treinador para outro, ou eles têm algumas semelhanças? Como que é, Maurão? Eu acho que cada um tem a sua particularidade, né, Luiz? Então, cada Sim. um tem a sua particularidade, desde a cobrança, a intensidade dos trabalhos, né? É lógico, eu vou dizer para ti assim, que tanto o Paulinho quanto o Serginho, né, os dois aqui, tem uma diferença entre ambos, né? Vejo eu que a linha, geralmente, de trabalho de todos, ela é muito semelhante. Vai mudar, logicamente, o teu entendimento, a tua leitura de jogo. Isso, para mim, é essencial durante uma partida, né? Talvez, assim, o que você vai fazer no dia a dia no trabalho, eu acredito muito que se tu tiver e colocar intensidade, né, e bastante repetição, e exigir ao máximo do atleta no treinamento, no jogo se torna mais fácil. Porém, vão acontecer problemas durante o jogo que a tua leitura vai precisar ser além da leitura do técnico adversário. Então, é nesse ponto, por exemplo, que eu digo que se distinguem muitos treinadores. Não pelo trabalho que se faz no dia a dia, né? É lógico, tem umas coisas e outras que altera, que mudam, que eu vejo. Eu gostei muito do trabalho dos dois, sendo bem sincero. Até do Serginho com uma intensidade muito maior que do próprio Paulinho na questão da cobrança da realização, entende? Só que o Paulinho com a parte ofensiva muito aflorada, muito intensa também, sabe? Então, assim, o Serginho uma parte defensiva mais intensa e mais cobrança. Então, cada um tem sua particularidade, mas eu vejo isso. Eu vejo que o que vai distinguir mesmo é no ponto da leitura do jogo. O que você vai fazer através da leitura. Então, a leitura, com certeza, vai te dar o êxito daquela partida ou não. Pô, legal. E como é que é a sua relação? Assim, Mauro, você já explicou que a sua função é fazer a interligação dos elos, né? Tanto atletas, diretoria e comissão. Mas como que foi para você o desenvolvimento assim do seu feeling para você saber a hora de interferir ou não? Seja com a comissão técnica, seja com algum jogador que às vezes você precisa tá tendo, né, que intervir. Se é delineado já algumas situações que, nessa situação você fala, nessa situação deixa que eu falo. Como que é feito esse trabalho, Mauro, para vocês? Porque eu percebo nos jogos que vocês um pessoal muito unido. Eu vejo que muitas vezes você conversando com o treinador te escutando, os atletas conversando com você, e eu acho muito legal isso daí, que mostra, né, um sinal de respeito muito grande perante todos. Mas me fala assim, como que foi chegar nesse processo de hoje? Caramba, é complicado te dizer assim o que, né? Primeiro um abraço pro Johnny, né? O Jonathan, sensacional. Aqui. Então, o Johnny, o Carlão, o Júnior Cabeça também, empresário ali. O João Cabeça. E também pro Ceará, que é nosso atleta aqui, o Ceará aqui. Então, assim, te falar, acho que é de momento, sabe, Luiz? Como posso explicar assim? Está no calor do jogo, você analisa que realmente, eu digo, eu que vim eu quero que o pessoal ficar em pé da quadra, né?
Então, na hora do jogo ali como treinador, se há necessidade daquilo ou não, entendeu? E você analisar e conhecer também a pessoa que vai receber essa informação, ou vai receber essa cobrança, vai receber essa crítica, vai receber esse elogio, entendeu? Então, assim, existe momentos que você não precisa dar o elogio, porque talvez o elogio naquele momento não vai ter importância nenhuma para aquela pessoa. Da mesma forma que a crítica, entendeu? Da mesma forma que a crítica, talvez naquele momento já esteja tão saturado de situações que a crítica não vai te dar um retorno, se eu estou criticando ou falando. E da mesma forma também a própria cobrança. Então, se você vai realizar uma cobrança, como costumo falar para eles, quando todo mundo estiver criticando, é hora de chegar e realmente abraçar os atletas, abraçar a comissão técnica, abraçar todo o nosso grupo e dar um suporte para eles. Mas a hora que tiver com todo mundo batendo palma e falando bem, é hora de você puxar a orelha, você realmente cobrar e você colocar as coisas no lugar para que isso não saia da casinha. É aquilo que eu digo sempre, existe um ditado que diz assim, que é uma frase, na verdade, né? Isso também vai passar. Então você pode estar na pior que seja das situações, mas vai passar, como agora, como a gente está agora com esse vírus. E você pode estar lá comemorando o título, bem por cima, mas também vai passar. Então, a questão é você saber assimilar se o real momento é para aquilo ou não, para cada atitude, cada situação. Mas para isso acontecer, você tem que conhecer a pessoa que vai receber a informação. Se essa pessoa ela é acessível a isso ou não. Graças a Deus, tanto o Serginho quanto o Paulinho eram bem tranquilos nessa acessibilidade. Tanto um quanto o outro aceitavam críticas, aceitavam opiniões, aceitavam sugestões, discordamos, discutimos, entendeu? Mas de uma maneira sadia. Os atletas também. A gente sabe quando o atleta assimila a cobrança ou não também. Então, tudo isso vai de você conhecer e saber quem é que vai receber essa informação para saber se realmente o momento é o correto ou não é. Porque muitas vezes não tem como você ir lá e apagar um fogo metendo gasolina em cima, né? Então você tem que ter o bom senso de realmente, tá complicado, tá ruim, tá estourando, pô, você vai ser mais um a chegar lá e brigar? Ou você vai chegar lá e vai estender a mão? Entendeu? Porque, como costumo dizer, é muito mais fácil você atirar a pedra, né? O difícil é você colar o caco de vidro que você quebrou, né? Então, a gente procura trabalhar dessa forma, né? Certa ou correta, não sei o que dizer, Luiz, mas é a minha forma de trabalho. Pô, bacana. E, Mauro, outra pergunta que eu gostaria de saber, como é que vocês traçam as metas? Porque, lógico que toda equipe no início do ano quer ganhar todas as competições. Isso é praxe, né? A gente entra numa disputa, a gente não entra para participar, a gente entra visando ganhar aquela competição. Porém, também, muitas vezes, a gente tem que reconhecer algumas situações, né? Então, cada campeonato tem sua particularidade. E como que é feito esse planejamento, assim, dentro de uma normalidade? Vocês visam uma competição-alvo, falam, ó, essa competição nós temos que chegar, vocês procuram, tá falando para os atletas, não, nós vamos procurar chegar em todas as competições. Como que é feito esse modelo, né, de metas? Como é que vocês começam o ano e designam essas metas? Então, Luiz, eu costumo dizer que, devido ao calendário paranaense da forma que ele as nossas metas elas começam a partir do segundo semestre, né? O primeiro semestre é você conseguir suportar um calendário grande, né, com bastante jogos, como foi o nosso caso ano passado. Inicialmente, nossa meta ano passado era a Liga Nacional, queremos fazer uma boa campanha na Liga. Segundo plano, nós vamos fazer uma campanha boa na estadual, queremos ganhar ouro também. Entendeu? Mas aí tu coloca a Liga, o que é interessante hoje para nós? Vamos ganhar a Liga, vamos chegar em colocação da Liga, fazer uma boa campanha. O Paranaense, lógico, queríamos brigar por título, porque havíamos batido na trave em 2 anos sequenciais, né? O 17 e 18. E a terceira situação era a Copa do Brasil, né? E depois apareceu a Liga Paraná. Então, como é que foi se desenrolando as coisas a partir dali? Partimos de um princípio que a prioridade era a Liga, mas que as coisas não estavam acontecendo, né? Também do ano as coisas não aconteceram. Numa campanha de altos e baixos. Aí depois no Paranaense, onde nós não tínhamos aí uma
não conseguimos aí sobressair também, altos e baixos. E tu pega, por exemplo, na Copa do Brasil, onde a gente conseguiu bons resultados. Conseguimos, primeiramente, eliminamos a Soeva, uma equipe concorrente na Liga Nacional. Eliminamos no segundo confronto o Joinville, depois de ter perdido, o jogo foi para prorrogação, um jogo muito difícil, eliminamos o Joinville, e a partir do meio do ano começamos a alterar nossas prioridades. Eu parei, mas qual é a nossa prioridade real? Né? Nós vamos insistir nisso aqui que está mais longe ou vamos buscar isso que está mais próximo? Aí a gente começou a partir do princípio que a prioridade passou a ser a Copa do Brasil. Aí a gente conseguiu vencer o Sorriso, a gente conseguiu chegar e fazer um bom jogo contra o Corinthians, vencemos o Corinthians fora de casa e acabamos sofrendo revés entre casa, então, na semifinal, o que poderia estar, chegou muito próximo de uma final do Copa do Brasil no Campeonato Nacional. Então, as metas são traçadas no início, logicamente, dentro de um padrão de primeiramente nacionais e tudo mais. Mas assim, ela se desenha realmente do meio do ano para frente, quando começa a ter definição sobre alguns pontos reais de equipe na competição, né? Então, aí por fim, tínhamos uma meta, no final a gente estava fora da liga já, né, que é o do Tubarão, mas se nós chegar a passar pelo Tubarão, por exemplo, nas oitavas da liga, é lógico que nós iríamos abrir mão da Copa do Brasil e trabalhar mais intensamente na Liga Nacional também. Então são situações assim que tu vai moldando ao longo do ano. Não tem como é o ano todo, ela pode sofrer uma mudança aqui, outra ali, e tu vai ter que se reenquadrando quanto a isso. E no fim, quando ficamos fora da Copa da Liga Nacional, tínhamos ainda a Copa do Brasil, prioridade da Copa do Brasil, né? Vamos trabalhando junto com o Campeonato Paranaense e a Liga Paraná, para os adversários serem mais difíceis, ficava um pouco mais complicado. E você querer chegar em todas é muito difícil. É muito difícil. Você precisa de um plantel, talvez, com muita gente para você conseguir chegar em todas. Nós tínhamos jogos, por exemplo, a cada 3 dias. Nós chegamos a fazer aí 9, 10 jogos por mês. Era jogo terça, quinta, sábado, quarta, sábado, terça, quinta, sábado. Então, acabava ficando assim um negócio muito intenso, e a questão das lesões eram muito mais previsíveis pela intensidade que nós estava tendo de competições e jogos, né? Sempre tendo que jogar né? Tendo sempre que jogar com alta intensidade, e o descanso acabava sendo pouco depois. Então a gente trabalhou dessa forma, e depois ao longo do ano, no final do ano, quando a gente caiu fora do Paranaense, a gente disse, não, mas aí todas as prioridades nossas foram escapando. A Liga Paraná não pode escapar. Aí a gente conseguiu o título da Liga Paraná no ano passado. Pô, legal demais. E Mauro, como que você já explicou um pouquinho da montagem de elenco, mas assim, para a gente aprofundar um pouquinho mais, assim, como que vocês enxergam essa montagem no quesito assim, vamos entrar num tema aqui, universal, especialista, né? Que o pessoal tem debatido muito, principalmente nessa época de quarentena, que todo mundo pôde estar ficando um pouquinho mais e conversar, que hoje a gente forma muito mais jogadores universais, né? E estamos tendo alguns déficits de jogadores especialistas na posição. Como que você enxerga essa relação nessas duas montagens de elenco aí que você pode estar acompanhando no Marreco? Vocês buscavam sempre um perfil de jogadores coringas, né? Que faziam bastante função, ou às vezes vocês pensavam assim, bom, vamos trazer esse jogador especialista e vamos trazer esse jogador aqui que faz várias funções. Vendo nessa ótica, como é que vocês planejam, assim, geralmente, a montagem do elenco? Ou isso é uma particularidade também muito do treinador? Tem um pouco da particularidade do treinador também. Paulinho Gambiar queria um time com bastante jogador universal, entendeu? Porque ele julgava que era mais útil para o jogo dos jogos do ano, né? A sequência de jogos. Entendi. Então ele queria uma pedra que pudesse fazer back e que fizesse ala também. Então ele queria um ala que fizesse pivô também, jogasse nas duas. Ele queria bastante atleta nesse sentido aí, para se conseguir uma rodagem maior dentro do próprio grupo. Porque como o grupo do futsal, teoricamente, assim, tem um bom grupo, mas muitas vezes você não tem um bom elenco.
Porque, infelizmente, você sabe como é que é difícil a gente conseguir gerir um bom elenco no futsal. Só jogam 5, como é que você vai ter um elenco maior? E só vai aparecer esse elenco maior se você realmente tiver atletas suspensos, machucados, aí você vai rodar. Mas será que o atleta muitas vezes não está querendo esperar lá na frente para chegar o momento dele? Ele quer algo, ele quer o imediatismo. Ele está vindo aqui, pô, ele está numa régua, ele quer jogar. Entendeu? Ele quer jogar. Eu vim aqui, vim por um valor X, mas eu quero estar jogando, eu quero estar sendo útil. Não tem por que eu estar aqui. Entendeu? Todo mundo entendeu dessa forma. Então, é difícil gerir um elenco realmente com bastante nomes, sabe? Então, a terceira base é a base que padece. E se você não tiver um grupo realmente que jogue, que entre, que seja homogêneo, acaba sofrendo, aí você acaba ficando até uma situação ruim. Então, o Paulinho, ele queria um grupo assim, um grupo que tivesse jogadores universais que fizessem pelo menos 2 funções, né? Então, que ficasse só em uma, tivesse 2, e dessa forma foi montado o grupo, né, para dentro do que ele esperava também, algumas renovações, maioria das renovações e tudo mais, mas se montou isso. Vou dar um exemplo. O Zequinha era um atleta que fazia ala e fazia pivô, então trabalhava nas 2 funções. O Pedro Rei também fazia ala e fazia pivô. O Max também fazia back, também ia para ala, entendeu? Se bem que nessa função do back, o Paulinho usou muito mais assim a questão das trocas, né, entre Max e Fabiano, né, no dia a dia. Então ele pouco usava esse arrisco. A maior troca dele era com relação aos alas, né, com alas e pivô. Mas você tinha também, por exemplo, os atletas que eram especialistas, como o Fabiano, que é um back de pivô. Tu pega, por exemplo, o Sinoe, que é um pivô referência, entendeu? Então tu tinha também essas situações aí que também costumava, que também eram salientes. Então tu coloca ali outra situação que ele cobrava muito, era a questão do atleta. Mas esse aqui marca a primeira linha, esse aqui não consegue marcar a primeira linha, entendeu? Aí esse aqui consegue fazer a cobertura, esse aqui não consegue fazer cobertura também. Então é essa leitura, por exemplo, que o Paulinho fazia, né? Aí o Serginho também, logicamente, com as alas, ele queria uns atletas assim com boas variáveis, né? Com bons recursos, né? Tem finalização, tem o drible também, não, tem só finalização, mas tem um bom passe, não tem? Mas assim, a gente caiu, até que vai justificar bem essa pergunta aí, num ponto-chave no final, que era o seguinte: se não ia sair, quem é que seria nosso pivô? Entendeu? Como é que a gente iria fazer para trazer um pivô de referência? Quem eram os pivôs de referência que estavam no mercado hoje? Eu te falo quais são os pivôs de referência da nova geração que tem. Pivô de referência, pivô raiz mesmo, aquele pivô que está ali para segurar a bola na frente para dar um respiro para a equipe, entendeu? Poucas luzes, então, poucas opções. Nós tínhamos ali quem? Nós tínhamos o Caio Júnior, nós tínhamos o Keké também, que estava no mercado, e o Sinoe, que tinha saído, que estava saindo do Marreco. Eram os 3 nomes assim que você buscava sabe, que estariam no mercado naquele momento, poderiam estar no mercado naquele momento. Mas no mais você não teria outro pivô assim que fosse conhecido e que você não tivesse, quem sabe, arriscar um pouco, entendeu? A contratação. Mas é uma situação, por exemplo, que eu vejo que talvez seja duas funções que eu vejo assim, o back de pivô, o back marcador de pivô, realmente, e o pivô de referência. São dois atletas assim que, na minha opinião, precisa se ter dentro sendo o especialista, entendeu? Aí, porque tu tem que ter o atalho para essas 2 funções. A questão das alas ali, um atleta que faça as 2, tá na ala, que joga ali quando o time adversário tiver com ala pivô, algo assim, o 4-0 é mais fácil de você ter daí os jogadores mais universais. Mas eu digo para ti que tu tem que ter uma mescla boa, senão você acaba padecendo em algum momento ou outro. Entendi. Pô, bacana demais. E até falando nessa questão, Maurão, como que você vê hoje assim a relação, muitas vezes, né, sistemas de jogo? Você enxerga que hoje os treinadores vão colocar assim, de Liga Nacional, por você estar em quadra, você consegue observar algumas coisas que quem está fora não consegue.
Hoje em dia, por exemplo, o 4-0, o 3-1 está muito em evidência ou não? Hoje já estamos caminhando por uma nova forma de jogar, que é um jogo um pouco mais livre, onde que o atleta ele tenha mais liberdade para poder estar jogando, não refém de nenhum sistema. Então, o sistema acaba sendo só um movimento inicial. Já é possível enxergar essa diferença ou ainda não? Hoje ainda é possível você ver algumas equipes bem enraizadas ao sistema ainda? Não, eu acho que hoje muitas equipes estão trabalhando no jogo entre linhas, né? Buscando um jogo entre linhas para se conseguir uma quebra da defesa adversária, mas acima de tudo, como você frisou, é o movimento inicial que é dado e a partir dali é a tomada de decisão do próprio atleta, né? Então o atleta precisa ter a tomada de decisão para chegar no objetivo lá na frente. Então, acredito muito que hoje, costumo dizer, né, que o atleta mais inteligente raciocínio rápido, né, atleta inteligente, ele vai ter o lugar dele no mercado sempre, porque hoje a tomada de decisão ela quer que o atleta tenha, querendo ou não, aí o recurso e ao mesmo tempo uma leitura rápida de tudo que está acontecendo. Assim como o treinador tem que ter a leitura, como fez aí antes para você, no lado externo da quadra, e tem que ser uma leitura que se sobressaia ao treinador adversário, o atleta de quadra não precisa ter uma leitura. Precisa ter uma leitura do que ser feito. Se ele ficar no movimento robótico, ele vai ser rapidamente aí engolido pela equipe adversária, porque hoje em dia você tem vídeo, você tem tudo o que você pode fazer no dia a dia e você traça tudo esmiuçado o que a equipe adversária faz, como ela joga, tudo mais, e de um modo mais livre, de um modo mais colocando a tomada de decisão para cima do atleta, dando somente o movimento inicial, teoricamente é uma forma mais prática hoje de você conseguir lograr êxito, mas assim, tem muitas equipes que não no cenário nacional, que eu vejo pouco, mas no cenário estadual, que ainda jogam sim, como tu falou, enraizadas ainda, né? Principalmente aí no 4-0, um 3-1 aí que se equiparam, assim, sabe, na questão de quantidade de equipes que jogam cada uma delas. Pô, sensacional. Vocês utilizam bastante vídeo, Mauro? Os treinadores costumam utilizar bastante vídeo aí com os atletas, diariamente? Todo jogo, toda semana. Eu acho que um dos caras que mais dá vídeo aqui no Paraná, eu costuma se informar, que é o Cassiano, né, do Cascavel. Mas todos os atletas, todos os treinadores aqui, eles... Acho que o vídeo hoje é uma ferramenta que está à sua disposição, né? Você consegue fazer fácil aí pegar as gravações, fazer os tapes das ações do adversário, né? Consegue se fazer muito fácil isso para se conseguir determinar o que o time adversário vai fazer. Então, acho que não tem por que não usar essa ferramenta hoje. Ela veio para somar, veio para agregar, então exige ainda mais da equipe, né? Você tem que estar fazendo aí meios que consiga ser imprevisível, né? Diante da previsibilidade que ele acha que você vai ter. Então, não, vamos jogar contra uma REC faz isso, isso e aquilo. Não, hoje o time do Pato vir para cá vai achar que nós vamos fazer isso. Não, nós vamos fazer isso aqui de diferente. Então tem que ser reinventando a cada treino, a cada jogo. Por isso que eu digo para ti que é difícil hoje você fazer um movimento enraizado, um movimento robótico ali, algo assim que você vira presa fácil, né? Você vira presa fácil do adversário. Beleza, Maurão, tem 40 segundos aqui, quero te agradecer por essa grande aula aqui, esse bate-papo, e para mim é uma grande honra, viu? Desejo todo sucesso no mundo. Passo a palavra para você, você tem 30 segundos aí para se despedir do pessoal. Vamos lá para a réplica, né? Luizão, um abração aí, cara, eu que agradeço aí pela oportunidade, espero que tenha sido útil, né, de alguma forma. Demais. Como eu disse, a parte técnica e tática, aí a gente está engessado, já faz um tempinho que estamos fora da quadra, pelo menos aí vai para 1 ano e 6 meses já, né? Mas estou sempre à disposição, sabe disso. Você tem um amigo aqui que a hora que precisar é só dar um alô, dar um toque, então sempre à disposição.